Oi, viajantes da vida! Você é daqueles que, como eu, ficava sempre naquela dúvida enorme: como é que pode tanta gente diferente vir de um mesmo Adão, de uma mesma Eva? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos com Allan Kardec aqui no Livro dos Espíritos estudar um pouquinho mais sobre a criação. Então, enquanto roda a vinheta, você se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar muda para dislike e, agora ou no final, comente aí. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, nos envolva Jesus em seu amor nesse momento de estudos. Quando se pensa na diversidade, e isso hoje tem sido questionado tanto, né? Quantas pessoas ainda acham que o seu jeito de ser, que a sua aparência é que são as melhores, que são o topo da criação. Tem gente que pensa até que o seu jeito de crer, que o seu jeito de se relacionar com uma divindade é que é o jeito certo e os outros estão todos errados, e porque estão errados devem ser combatidos. Que a gente tinha que voltar um pouquinho aqui no Livro dos Espíritos com o nosso querido Allan Kardec para refletir um pouquinho mais. Se nós somos tão diferentes, de onde é que nós viemos? Se somos diferentes, não temos que nos estimar, não temos que exercitar fraternidade entre nós, enfim. Se as coisas que foram criadas para ser diferentes, não há razão nenhuma para que nós as queiramos iguais. E aí vem a pergunta, afinal de contas, nós somos criados ou nós evoluímos? Essa ideia de Adão, e sempre a ideia de Adão para mostrar a origem, para mostrar o começo de tudo, como se um único casal, um único Adão, e depois dele, até para mostrar uma certa sujeição da mulher em relação ao homem, criou-se uma Eva para poder reproduzir e povoar o mundo inteiro. Crescei e multiplicai-vos. E aí as pessoas acham que tudo veio de um casal só. É nessa hora que Allan Kardec, aqui no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos, vai chamar a nossa atenção. E foi por isso que nós intitulamos este estudo de hoje Entre o Adão da Bíblia e o Adão da Ciência. Porque será? Olha só que coisa interessante. Como que nós ainda precisamos dessas reflexões para diminuir um pouco essa nossa separação toda, essa nossa segregação toda que nós fazemos. E é nessa hora, é nesse instante que a gente entra então com o livro. Afinal de contas, tem dois partidos. Vamos imaginar assim, meu Deus, tanta divisão. Mesmo nesse momento que nós estamos, as pessoas ficam querendo dividir. Não é para dividir não, gente. É para unificar. É para aproximar que a doutrina espírita vem. Não é para produzir divisões. Mas, mesmo dentro do movimento espírita, existem duas ideias. Assim, não, de algum momento nós somos criados. Então o espiritismo é criacionista, uma vez que ele admite que Deus está lá. E que Deus criou tudo. E aparece mesmo, né? Aqui na questão número 1, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Opa! Então, pelo menos o Livro dos Espíritos admite uma causa primeira. Alguma coisa criou. Mas também vemos, e o Espiritismo nos propõe, a evolução, o crescimento de todos os elementos da criação, inclusive para dar uma razão de ser aos elementos mais ditos inferiores neste momento que nós estamos, os vegetais, os animais, os elementos mais primitivos, eles vão crescendo, vão se humanizando até chegar à fase humana da evolução. Isso a gente aprende e vai aprender, e poucos de nós espíritas não admitimos essa progressão contínua, esse progresso contínuo, que aparece, pelo menos em relação à humanidade, lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Mas, nesse momento que nós estamos, ainda bem na primeira parte do livro, é uma questão só entre somos criacionistas ou somos evolucionistas? Porque se existe evolução, a gente se aproxima da ciência, mas com o risco de se aproximar do materialismo também, ora essa. Se existe evolução, para que Deus? Se surgimos todos muito simples, muito ignorantes, do nada, e aí é que vem a questão, né? Se surgimos do nada, se veio um Big Bang, e essa história do Big Bang, tudo bem que a ciência tem se apegado a ela, mas a Francisca, nossa companheira aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso, que tem uma imagem que eu acho muito interessante, de um autor que ela cita. Ela diz assim, imaginar que o Big Bang pode ter criado tudo isso,
que o caos, o nada, o acaso pode ter criado tudo o que existe no universo sem uma inteligência suprema, sem uma causa primeira, que seria Deus, é a mesma coisa que admitir que uma explosão na gráfica tenha construído uma enciclopédia. E é mais ou menos por aí, né? Se nós olharmos o universo inteiro, é uma tremenda enciclopédia de leis, de ordem, de criação, de diversidade, e tão organizadinha, e funcionando tão bonitinho. Então, a gente corre o risco de ficar muito científico e acabar, mergulhando no abismo do materialismo. Mas, por outro lado, se nós ficarmos só na criação, de que Deus fez tudo, de que Deus faz aparecer, aí a coisa fica complicada também. Porque a gente pode cair no fanatismo de achar que tá assim porque Deus criou, tá assim porque Deus fez, e não precisa mudar porque foi Deus que fez assim. Então é necessário bom senso, equilíbrio. E o codificador aqui nessa parte, nesse capítulo 3 da primeira parte, ele vai inclusive nos ajudar a compreender. E aí cria-se um meio termo, um ponto de conciliação. Sim, o Espiritismo admite uma causa primeira, que está acima, que está antes da matéria. E uma causa primeira que está acima, uma inteligência que está acima da inteligência de nós aqui. De nós espíritos, se nós admitirmos espiritualidade, ou de nós seres humanos, se nós formos materialistas. Mas existe uma inteligência que está acima e que construiu, que estabeleceu leis que nós hoje mal conseguimos investigar. Mal conseguimos tentar desvendar aqui e acolá. Olha só que coisa, né? A humanidade se acha tão grande agora porque decifrou o DNA dos seres vivos, mas já conseguiu montar um ser vivo? Ah, clonou-se a ovelha Dolly. Sim, pegou um elemento da natureza e multiplicou e reproduziu. Não inventou uma ovelha nova. Não inventou uma ovelha com 3 chifres, com um pelo lisinho. Não inventou. Já pensou? Nasceu uma ovelha com mega hair e todo já esticadinho na chapinha? Isso não vai dar muito certo. Isso seria criar. E mesmo assim seria só uma transformação da ovelha enrugadinha, da ovelha encaracoladinha para a ovelha do cabelo de chapinha. Não é o que a gente está pensando aqui. Então o Espiritismo ele vai admitir que existe uma origem, porque o nada não pode criar tanta ordem. Do nada não pode ter surgido tanta ordem. Tem que ter surgido, pelo menos, de uma vontade criadora e organizadora, que aí nós vamos admitir a divindade. Mas também o Espiritismo admite que, uma vez criado, a criação segue o seu curso evolutivo. Então, há evolução. O Espiritismo é criacionista do ponto de vista da nossa origem. E ele é evolucionista do ponto de vista de que, a partir da origem, somos impulsionados. A evolução também é uma lei da natureza. Também é uma lei que se apresenta para nós. E é aí que entra, então, a criação sob o ponto de vista da ciência espírita. Vamos chamar assim. Essa ciência que concilia um Deus criador, uma inteligência suprema, uma causa primeira, com processos evolutivos bem estabelecidos que nós precisamos desvendar. E é exatamente nesse sentido que começa a pergunta: como é que nós surgimos? De onde é que nós viemos? E aí olha que interessante, né? Na primeira parte desse capítulo, porque nós não vamos estudar o capítulo inteiro hoje, já foram feitos estudos antes, e é interessante a gente pensar. Na primeira parte desse capítulo, Kardec nos dá uma verdadeira aula de genética. Ele vai falando a respeito dos princípios, do ambiente permitir o surgimento da vida, dos elementos que compõem a vida se combinarem para estabelecer determinadas formas de vida, falando de genética antes mesmo da genética ter se desenvolvido, ter se tornado uma ciência dentro das ciências biológicas. É interessante a gente pensar dessa forma. Até chegar num ponto em que a gente vai precisar, inclusive, do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, em que ele vai mostrar para nós que muitas das transições dos seres vivos, que até hoje nós procuramos, os tais elos perdidos, não vão ser encontrados no mundo material. Por quê? Aí aprendemos no Livro dos Espíritos, aprendemos em outras obras, que o perispírito, esse corpo fluídico, esse corpo formado de mais energia do que de matéria, vamos colocar assim, ou de uma matéria mais sutil, ou do fluido cósmico, ele é o organizador do corpo físico. Ele é como se fosse a matriz, é como se fosse o projeto do corpo físico. E aí, lógico, aquela atração, aquela forma energética vai sendo agregada à matéria e vai se constituindo e se organizando a matéria que forma os corpos materiais. Beleza. Até aí, a gente começa a fazer esforço para entender, porque não é das coisas mais simples, não. Mas, por que então tem diferenças? E cadê os elos perdidos?
Se existe evolução, é que questionam muito os criacionistas. Onde estão os elos perdidos? Por que tem um salto tão grande daquele macaco peludo que está lá na floresta para o ser humano que está aqui, né, sem pelos, com mais inteligência, com mais habilidades? Porque Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, que muitas dessas transformações não ocorreram no mundo físico. Elas eram implementadas no perispírito dos elementos imediatamente inferiores para gerar o perispírito dos elementos superiores, e isso era implementado na Terra nos corpos daqueles ainda mais próximos, mais capazes de desenvolver os chamados mutantes. Olha só, nós somos mutantes dos símios primitivos. Cada um de nós aqui na fase humana, com corpos humanos, somos mutações dos humanoides primitivos. Daqueles que andavam ainda colocando a mão, né, os membros superiores no chão, mas nos tornamos eretos, fomos diminuindo a quantidade de pelos porque desenvolvemos a inteligência para usar roupas e tudo mais, e chegamos a essa forma que nós temos aqui. Então, se de certa maneira nós somos mutantes, está aí o perispírito e o DNA fazendo uma conciliação, um belo acordo para ir formando as espécies que nós encontramos. Cada vez menos nós vamos usar o termo raça, porque raça é um conceito do século XIX que hoje, no século XXI, tem dado margem a muita discussão, a muito bate-boca, a muito blá blá blá, e aí não vai ajudar muito a gente. Mas, olha só que coisa interessante, porque Kardec começa então esse item da diversidade das raças, o que nós vamos entender mais adiante como diversidade das etnias, porque é o conceito de raça do século XIX, se ajusta muito melhor ao conceito de etnia no século XXI. E aí ele começa logo com aquela pergunta clássica dos bibliófilos, né? Foi Deus que criou Adão e Eva e povoou a Terra. Aí a Kardec pergunta, então, se Adão é mesmo o primeiro ser humano criado. Ele foi criado daquele jeito, ele começou por um único, se a humanidade inteira começou por um único homem. E os Espíritos respondem, não. Aquele a quem nós chamamos Adão não é o primeiro a povoar a Terra. O que se explica, o que se encaixa bem, então, com o evolucionismo lá do Sr. Darwin, que nós fomos realizando pequenas transformações, até chegarmos à espécie que nós vivenciamos hoje, que é o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que existe, que tem consciência da sua própria existência. E é interessante essa pergunta, mas Kardec não é bobo nem nada, na questão 51, ele vai dar aquele toque conciliador. Mas então, Adão existiu? Podemos saber em que época, porque os Espíritos na questão 50, eles dizem que aquele que nós chamamos de Adão não foi o primeiro a povoar. Então existiu um Adão. E é claro, né, gente? Até hoje tem um monte de gente aí que é Adão. Então Adão existiu, mas não aquela figura, o primeirão de todos, o único origem de todos nós. Não, esse não. É o que os Espíritos dizem. Não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. O mais importante é dizerem que não foi o único. Surgimos como espécie humana em vários momentos, em vários pontos, como nós vamos ver mais adiante. Mas na questão 51, ele então faz a pergunta do Adão da Bíblia. O Adão da Bíblia existiu mesmo? Podemos saber em que época ele existiu? Aí os Espíritos dizem assim, mais ou menos como vocês aí descrevem. Mais ou menos ali por 4.000 anos antes de Cristo. Então, aquela criatura, aquele ser que aparece no texto bíblico como tendo sido criado, como sendo o primeiro de toda a espécie humana, não é, nem é o único. E a gente até vai entender bem isso depois, né? No próprio texto da Gênesis a gente entende assim, Adão e Eva não eram os únicos. Porque quando Caim é expulso, quando Caim mata Abel e é expulso e ele sai dali, ele encontra outras pessoas, ele encontra outras aldeias, ele se casa, ele se reproduz. Então já tinha outros seres humanos vivendo, que não eram filhos de Adão e não eram filhos de Eva. Não eram parentes de Caim. Então é interessante porque no comentário da questão 51, Allan Kardec chama atenção para o fato de que essa criatura que nós temos a tradição de chamar de Adão é simplesmente o pai de uma das raças, de uma das espécies ou uma das etnias. Confusão que a gente faz, né? Não vamos falar de raça, não há espécie diferente. De uma das etnias. De um grupo étnico muito importante, que são esses hebreus, mas ele não é o único e nem é o primeiro. Ele é apenas um que em determinada região sobreviveu aos muitos cataclismos que a Terra passou, e a Terra passou por vários, né?
Nós já tivemos vários momentos, imagina, a ciência pesquisando aí descobriu que o planeta tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Já deu tempo de criar e extinguir vida muitas vezes, como a gente vê na descrição que Emmanuel nos faz no livro A Caminho da Luz, quando ele conta a história evolutiva do nosso planeta pelo ponto de vista espiritual. E é interessante esse comentário do Kardec, de que esse Adão é apenas o formador de uma etnia, é a origem, é o tronco de uma das espécies. E é basicamente isso. Ou, como Kardec diz, para algumas pessoas, e com muito mais razão, isso é importante que o codificador reforce, ele admite as duas hipóteses, mas ele vai colocar assim, Adão personifica, ele é um símbolo do surgimento da espécie humana na Terra. Uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo, como está lá no texto do Livro dos Espíritos, no comentário que Kardec faz aqui na questão 51. Então é essa a ideia. Não é o Adão e a Eva formadores, porque já imaginaram, gente, como se eles fossem os únicos e os primeiros, nós íamos ser tão diferentes, nós íamos ser tão diversificados. E é muito interessante que Allan Kardec considere as duas interpretações, porque olha só, de novo, texto bíblico não é para ser pego e jogar no lixo, é para ser interpretado. O problema é quando a gente pega o texto bíblico e se agarra à letra da lei. Eu já falei até em outros estudos, que quando a gente se depara com esses nossos companheiros muito apegados à letra, não está escrito na Bíblia, não está escrito desse jeito na Bíblia. A gente costuma perguntar assim, você já construiu uma tenda nos fundos da sua casa? E normalmente a pessoa diz, mas por quê? Ué, porque também está escrito aí nessa sua Bíblia que você falou que eu tenho que seguir a letra, que quando uma mulher está menstruada, ela está impura, ela tem que sair da aldeia e ficar numa tenda do lado de fora da aldeia. Manda sua mulher para lá para fora que ela nunca mais vai cozinhar para você. E aí as pessoas, não, mas não é bem assim, a gente tem que interpretar. E aí, de novo, como eu falei na palestra anterior, se tem que interpretar, por que a sua interpretação tem que prevalecer sobre a interpretação que o Espiritismo traz? Que a nossa maneira de interpretar traz. Então, sejamos bem claros. Ou a gente segue ao pé da letra e cai no abismo, ou a gente interpreta. E aí cada um vai interpretar segundo sua evolução, segundo sua capacidade de compreender. Por isso, Allan Kardec deixa esse leque gigante. Pode ser a origem de uma etnia que sobreviveu ao cataclismo, ou pode ser só um símbolo. E ele ainda diz assim, com muito mais razão, representa só um símbolo, só uma parte ali, uma alegoria de como surgiram os primeiros seres humanos. E essa é uma questão importante, porque aí Kardec vai falar da diversidade das raças. Tudo isso, todas essas duas perguntas sobre Adão, são um preâmbulo, ali uma introdução para Kardec abordar a chamada diversidade das raças humanas. E aí a gente entende que não são raças, né, gente? O conceito de raça, como nós falamos, do século XIX, porque era assim que eles falavam, é a mesma coisa que a gente querer ficar alterando termos lá do Novo Testamento e do Velho Testamento, porque hoje aquelas palavras não têm o mesmo sentido que para nós. Então a gente não pode ser o tradutore traitore, né? Está lá no texto, mas nós vamos tentar então entender o que aquilo significava naquela época. Eu gosto de conversar com os professores de história por causa disso. Não dá para a gente analisar a história do passado com os conceitos do presente. A gente tem que levar a nossa interpretação, a nossa compreensão para aquele momento, para aquele contexto histórico, para entender o significado dos fatos históricos. E depois trazer para o presente para interpretar como eles vivenciaram aquilo, o que aquilo significou para o nosso hoje. Aí sim, o hoje nós temos as consequências do que aconteceu na história. Então a mesma coisa aqui. Então o conceito de raça do século XIX é sem dúvida nenhuma para nós hoje o conceito de etnia. Se a gente entender desse jeito, acabou aquela discussão, acabou aquele blá blá blá, de que Kardec é racista, de que Kardec é eurocêntrico, nada disso. Naquele momento a ciência entendia desse jeito. Naquele momento a ciência tinha tão pouco desenvolvimento que ela achava que uma simples mudança na aparência formava uma espécie diferente. Lembra? Ainda não tinha surgido, na época do Livro dos Espíritos, a consolidação lá da teoria da evolução das espécies do Darwin. Então a gente tem que estar bastante atento que Kardec e os Espíritos foram precursores. Eles estavam adiante do seu tempo ao fazer algumas proposições. E de maneira nenhuma o Livro dos Espíritos respalda o racismo, a discriminação, a sujeição de uma etnia a outra por causa de caracteres externos. Nada disso.
E aí é exatamente o que acontece na questão 52 desse capítulo 3 da primeira parte. Kardec pergunta se todas as diferenças, se as diferenças físicas que nós observamos nas várias etnias provêm da onde? Vêm do quê? E aí os espíritos dizem do clima, dos costumes, né, e da adaptabilidade. Você está numa região que tem muita incidência de sol, você vai ter a pele mais escura, vai ter mais melanina nela, vai ter os olhos mais escuros para suportar aquela intensidade de luz. Você está numa região que tem pouca insolação, sua pele não precisa ser tanta melanina assim, você pode ter os olhos mais claros para poder permitir uma visão até com menos luz. Então olha que coisa interessante, né? A gente começa a perceber que raça, para Kardec, é o que hoje a gente entende por etnia. Uma determinada região, você desenvolve costumes, você desenvolve características físicas peculiares para adaptação ao ambiente, e essa é uma questão interessante aqui, só relembrando as minhas aulas de biologia lá do ensino médio, do ensino fundamental, a gente aprendeu o seguinte: existe o genótipo, que é a carga genética, que é isso que hoje é investigado aí, né, que é o DNA que está sendo detalhado, que está sendo mapeado, isso define o genótipo. Mas existe o fenótipo, a aparência, como os genes se expressam na aparência. E aí, os meus professores de biologia e uma amiga muito querida aqui do Paulo de Tarso, que também é da área de biologia, disse: olha, basta um genzinho diferente naquela cadeia toda gigante do DNA para aparecer um fenótipo, uma aparência, um detalhe diferente. E aí alguns têm olhos puxados, outros têm a pele mais escura, outros têm o cabelo encaracolado, outros têm o cabelo liso, por causa de 1, 2 genes no máximo. Mas a quantidade toda, o grosso, é muito, muito semelhante. Aliás, na verdade, gente, vamos ser bem francos aqui. Quando mapearam o DNA, se descobriu o seguinte: do macaco que está lá na floresta, do peludo que está pulando de árvore em árvore, para nós, a diferença no DNA é de menos de 1%. Imagina, com essa diferença menor que 1%, nós temos essa diferença de aparência tão grande. Entre os humanos, então, que são pequenos detalhes, que são questão da cor da pele, cor dos olhos, textura do cabelo, aí a diferença deve ser muito menor. Então é lógico que aí os espíritos vão nos dizer que a diferença nas etnias surge em função da diversidade, do clima e dos costumes. Olha como os costumes, olha como os hábitos interferem na nossa aparência e interferem nas nossas características gerais, externas, aquilo que é visto, aquilo que é percebido. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque não é isso que hoje se entende por etnia. Não é raça, gente. Não é uma raça diferente da outra. Todos fazemos parte da grande espécie humana. E é exatamente o que os espíritos vão dizer, né, aos amigos espirituais. Vão dizer a Kardec, melhor dizendo. É exatamente o que os espíritos vão dizer a Kardec. Que nenhum de nós é diferente do outro, porque tem uma aparência diferente. Somos todos a espécie humana. E mais, olha só, não é só a diferença de clima, de região, de hábitos, de costumes. Também é uma questão de surgimento no tempo. Aqueles elementos, aquela forma humanoide, ela alcançou o seu estágio de amadurecimento mais cedo ou mais tarde que outras, que é o que aparece na questão 53, quando Kardec pergunta se o homem surgiu em muitos pontos. Os espíritos dizem sim, em muitos pontos e em épocas variadas. Então, tanto diferente na região, quanto diferente no tempo, diferente no clima, diferente no tempo, é lógico que nós temos diferenças marcantes. Inclusive com relação à adaptação. Por exemplo, a gente sabe que muitos povos lá do Oriente não produzem uma determinada enzima que processa o álcool. Então, pequenas doses de álcool já levam logo à alteração dos sentidos para eles. Enquanto que alguns grupos étnicos europeus têm essa enzima em abundância, porque precisam tomar álcool até para se sentir mais aquecidos, são de regiões muito frias, então eles processam álcool rapidinho, parece que estão bebendo água. E é muito interessante que a gente se atenha a isso, que a gente entenda isso. Porque essas diferenças, quanto mais a gente marcar diferenças, mais preconceituosos nós seremos. Quanto mais nós entendermos que as diferenças são insignificantes, lembra, do símio da floresta para o ser humano na cidade, a diferença no DNA é de menos de 1%. Então imagina entre nós e os asiáticos, entre nós e os africanos, entre nós e os indígenas, entre nós e os europeus, não tem tanta diferença assim. Somos todos elementos da mesma gigantesca família chamada humanidade.
E isso é tão bacana, porque assim, nós vamos vendo os ajustes, a adaptabilidade causando essas diferenças, mas ao mesmo tempo, nós não somos, e Kardec pergunta, não tem como dizer, né? Questão 53A, não tem como escapar. Kardec diz assim, essas diferenças constituem espécies distintas. Aqui Kardec usa espécie mesmo. Espécie no sentido da taxonomia, daquele grupo mais separado, né? Você tem lá o gênero e a espécie dentro de um gênero. Exatamente isso. E os espíritos dizem, não. E ainda usam uma analogia muito interessante. Por acaso as variedades de um mesmo fruto não tornam esses frutos de espécies diferentes? Formam todos a mesma espécie. Por exemplo, musa, banana. Tem banana prata, banana nanica, banana ouro. É tudo banana. É tudo da espécie musa. E aí é muito interessante que a gente começa a perceber, né? Do gênero musa ali, né? E aí tem a espécie separadinha pelas formas. Mas olha só que coisa interessante, né? Maçã, deixa que pelo menos maçã eu sei qual é. Malus doméstica, né? A taxonomia, a classificação da maçã. É a maçã verde, é a maçã vermelha, é a maçã argentina, é a maçã brasileira, é a maçã pequenininha, tudo malus doméstica. São variedades dentro de uma mesma espécie. Uma mesma espécie pode ter variedade. E um gênero tem várias espécies. Então olha como essa questão acaba se ampliando e a gente acaba não podendo fazer segregações. Essa é a parte mais importante. O momento de hoje não é só para a gente ficar nessa parte científica de que criou, de que tem DNA, de que são espécies diferentes. A ideia de Kardec, com essas perguntas das 50 a 59, além de aclarar para nós as questões lá que muitas vezes as pessoas criam caso porque não estão escritas na Bíblia desse jeito, ou porque elas interpretam o que está na Bíblia de um jeito diferente do nosso, ele também traz essa ideia de que é acabar com os preconceitos e as diferenças. A ideia aqui é mostrar o quanto nós somos iguais. E isso é muito importante. E é muito interessante também que a gente caminhe desse jeito, porque só de perceber que nós somos todos da mesma espécie humana, Kardec mata 2 sofismas. Ele acaba com um sofisma científico, porque a ciência do século XIX acreditava, em raças distintas, e em raças superiores e raças inferiores. Não é isso que a gente tem aqui. A gente observa que são todos da mesma espécie humana, da mesma grande família humanidade. E também quebra o sofisma religioso, que a gente vê muitas vezes a separação, né? O meu Deus é diferente do seu Deus, o Deus vivo que aparece no meu templo não está lá no terreiro de Umbanda, não está lá no centro espírita, não está lá no templo budista. Então, como nós somos todos de uma origem comum, física e espiritual, a gente não tem como discriminar, ou não tem nenhuma razão, nenhum motivo para discriminar os outros, para segregar ou para submeter por causa das diferenças. Esta é a grande questão, por causa das diferenças. E aí o Espiritismo vem para nós com a ideia do Deus único, da origem única, da causa primeira de todas as coisas. A gente volta lá na questão número 1, e causa de todos nós também. Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Então, se nós temos essa origem comum, aquela ideia de fraternidade deve prevalecer sobre qualquer outra ideia de segregação. Não dá para nós não nos tratarmos como irmãos. Mas irmãos são todos iguais, Maurício? Não, irmãos não são todos iguais. Uns estão mais amadurecidos, uns são mais velhos, já viveram mais, outros. Uma família numerosa, às vezes nós não temos diferença de 20, de 30 anos de um irmão para o outro. Eu tenho uma tia caçula que chama a tia mais velha de madrinha, a irmã mais velha de madrinha, porque elas são 19 anos de diferença de uma para outra. E chamava de madrinha e de senhora. Como tem hoje uma conhecida minha, que a filha caçula chama a irmã mais velha de tia, porque a diferença de idade é grande o suficiente para que ela sempre tenha visto outras pessoas em volta, os sobrinhos chamando de tia, porque ela é uma filha temporona dessa nossa companheira, dessa nossa conhecida, e chama a irmã de tia. Então é muito importante a gente estar atento a isso. O fato de nós termos estágios de maturidade, estágios de compreensão diferente, não nos deve separar. Ao contrário, deve fazer com que aqueles que estão mais amadurecidos, com aqueles que já têm maior compreensão da realidade da vida, ajudem os seus irmãos menos maduros, menos amadurecidos e menos experientes. E é exatamente isso que Kardec pergunta na questão 54. Se do fato de nós não termos uma origem comum lá, o Adão, né, o pai humano da humanidade inteira, isso não nos colocaria na condição de não precisar, nos isenta de nos respeitar e de nos querer como irmãos. E os espíritos dizem assim, não,
todos são irmãos em Deus. Então, olha só, a fraternidade ela não está baseada na matéria. A fraternidade está baseada na criação do ser espiritual que nós somos, que é permanente. E aí vem uma outra coisa interessante. Mais adiante, claro, né? Nós não vamos atropelar, mas nós vamos perceber o seguinte: nós podemos reencarnar em qualquer etnia, em qualquer continente, em qualquer povo, com qualquer tipo de morfologia, uma vez no corpo de homem, outra vez no corpo de mulher, outra vez oriental, de olhinho puxado, outra vez africano, de cabelo enrolado, de cabelo grande. E isso tudo vai continuar nos mantendo humanos. E nós vamos fazer várias experiências. É muito interessante isso. O livro Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo chama a nossa atenção para essa possibilidade de várias escolas que não segregam, ao contrário, elas deveriam aproximar. Nós deveríamos ter o cuidado assim, peraí, o que eu posso aprender com aquele grupo étnico? Em vez de eu segregar, em vez de eu achar que eles são menos importantes, porque eles são diferentes do meu grupo étnico, o que eu posso aprender com eles? Aquele jeito de fazer determinado alimento. Mas não foi isso que criou, principalmente aqui na América, as nossas características de povo, diferente do europeu, diferente do africano, diferente do indígena, que é essa miscigenação. Nós não pegamos um pouquinho de cada um, às vezes o melhor de cada um, às vezes o pior de cada um também tem isso. A gente não pegou e não formou a nossa identidade de povo? Então, gente, essa ideia de miscigenar, essa ideia de mesclar, ela é ótima para acabar com os preconceitos, para fazer que a gente respeite, e aí vai além, né? O fato de nós termos irmãos pela origem em Deus, então peraí, os animais também têm origem em Deus, os vegetais também têm origem em Deus. Então nos dá a responsabilidade como irmãos mais velhos de amar e respeitar a criação inteira. Na Terra, o elemento humano é o mais destrutivo do meio ambiente. Deveria ser o responsável pelos seus cuidados, pela sua preservação, mas aí a nossa ambição, o nosso egoísmo faz a gente querer destruir, faz a gente querer manipular só para oferir benefícios. Mas não é isso que os Espíritos nos ensinam. Perceberam que capítulo bonito, numa parte ainda tão científica da doutrina, mas que já leva a gente para essa ideia de mais ampla fraternidade, mais amplo respeito à criação. Todo o livro dos Espíritos, as 4 partes do livro dos Espíritos estão encadeadinhas. Não é à toa que uma pergunta vai aparecer de forma muito semelhante numa parte lá da frente. Porque é lógico, aqui Kardec pergunta se do fato de nós não termos uma origem Adão comum, a gente não precisa mais se querer como irmãos. Os Espíritos dizem que não, porque nós todos somos irmãos em Deus. Somos parte dessa criação. E aí lá mais adiante, na lei do progresso, nós vamos vendo os elementos da natureza, todos os elementos da criação progredindo e mudando de estágio. Então, o mineral vai exercitando a agregação, num outro planeta vai começar a fazer esse princípio inteligente criado pela divindade, que é o que nos faz irmãos e não a matéria. O que nos faz irmãos, o que nos une a todos é o princípio espiritual que foi criado e que habita temporariamente a matéria. E esse princípio espiritual vai migrando ali do mineral para o vegetal, para o animal, floresce no ser humano e aí avança, e como diz o Espírito Camilo, da simplicidade à angelitude. Logo no primeiro módulo do livro Desafios da Vida Familiar, que é muito importante que a gente queira estudar também. E é muito interessante a gente pensar nessa responsabilidade em relação ao ambiente todo. Você tem sido responsável? Tem cuidado? Porque de vez em quando a gente diz, eu cuido tanto do meu pet, a gente tem que proteger a natureza, tá? Mas não hesita em querer o maior filé, sem pensar no custo que aquele filé teve para a produção do gado, desmatamento e tudo mais, e sem pensar no sacrifício do animal que está ali também. Tá certo que para comer um pé de alface você também matou o alface, mas são níveis diferentes de evolução do princípio inteligente. Então a gente tem que também respeitar isso. E na atual circunstância que nós estamos, a gente ainda precisa dessa alimentação grosseira, porque se a gente ficar respirando e bebendo água, a gente vai perecer muito rapidinho. A gente vai deixar de existir muito rapidinho. Então é interessante a gente olhar dessa forma. E aí, olha só, tudo na criação tem utilidade. Tudo na criação tem uma razão de ser. E quando a gente olha para o céu, um céu estrelado, uma noite limpa,
Na noite anterior à gravação desse vídeo, gente, tinha um eclipse, a lua ficou vermelha, foi uma coisa parcial interessante. Muita gente falou, eu não vi não, fiquei acordado para ver não, porque ia ser muito de madrugada e velhinho já fica necessitando de caminha na hora certa, né? E dormir antes da meia-noite, acordar ali por volta das 5, 6 horas da manhã para ter um dia que seja produtivo. Mas sou um ser diurno, nada de ficar pendurado num galho de cabeça para baixo durante o dia e sair borboleteando por aí para sugar frutinha como fazem os morcegos. Não, sou um ser diurno. Então não fiquei acordado para ver o eclipse, claro. Mas quando a gente olha para o céu, não é só enfeite, né? Não são pontinhos luminosos, não são vagalumes, ou como diria o Pumba, não são bolas de gás que estão queimando, explodindo lá, não. Não. São mundos. Às vezes um pontinho pequenininho daquele ali é uma estrela tão maior que o nosso Sol, cercada por mundos tão maiores que a nossa Terra. E será que eles estão lá só para enfeitar? Sabe que Kardec também teve essa dúvida? E aí no item seguinte ao nosso estudo de hoje é exatamente se nós estudamos a pluralidade das raças ou das etnias e percebemos que estamos todos encadeados, Kardec vai perguntar assim, e nos outros mundos? E nos outros planetas? Tem vida? São habitados os outros globos, todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem que sim, que Deus não criou nada de inútil. Aliás, ele ainda usa uma figura interessante. Ele diz assim, olha, Deus não fez coisa alguma inútil. E a coisa mais certa é essa, os mundos que aí estão não existem simplesmente para encantar as nossas vistas, para ilustrar as nossas noites. Não, eles são passíveis de habitação, não é só essa terrinha, esse terceiro planeta do sistema solar que tinha 9, agora tem 8 planetas, porque tadinho, né? Plutão virou lá um planetoide, planeta anão, deixou de ser considerado tal, deixa quieta essa história, mas a gente começa a perceber o seguinte, só cabe esse tipo de vida, essa forma que nós habitamos, no terceiro planeta do sistema solar. E a gente que gosta de filmes de ficção científica, a gente acaba conseguindo ver isso, né? Como eles exploram essa ideia da diversidade com fraternidade. Porque a grande proposta é essa história de guerra nas estrelas, um dando tiro no outro, não dá certo. Não é por aí. Se alguém quiser uma consulta interessante, vai lá na questão 74 do livro Consolador. Quando se perguntou a Emmanuel a respeito das viagens espaciais, ele dizia, enquanto o homem for feroz assim, ele vai ficar presinho aqui no planeta, para a gente não levar a nossa maldade para o espaço. Então essa história de tirinho para cá, tirinho para lá, não tem. A gente já fez até um curta sobre isso. Sem espíritos evoluídos não tem jornada nas estrelas. Nós só vamos conseguir ter ideia de vida em outros planetas ou interagir com vidas de outros planetas quando nós formos evoluídos o suficiente para não destruir a harmonia do universo. Enquanto a gente está destruindo a harmonia da Terra, a gente tem que ficar preso à Terra. Aí ela vai ser realmente a nossa galera, a nossa prisãozinha aqui, porque nós somos destrutivos. Mas olha que coisa interessante, né? Todos os planetas, todos os mundos são habitados e eles não estão ali para enfeitar. Eles não estão ali simplesmente para servir de ilustração, de enfeite, para encantar os nossos olhos. Só que, aí é lógico, hoje a ciência já sabe, né? Por exemplo, lá Júpiter tem uma massa gigantesca, mas é um gigante gasoso. Então um corpo como o nosso não conseguiria viver lá. Não conseguiria pela gravidade, que seria esmagado, e não conseguiria pela densidade, que acabaria afundando num gigante gasoso. Então, se há vida, e há vida em Júpiter, ela não vai ser num corpo como o nosso. Ela não vai ter a estrutura nossa. E é isso que Kardec pergunta. É a mesma constituição dos diferentes planetas? Não, claro que não. Eles não se assemelham em nada, nem em massa, nem em quantidade de matéria, nem em elementos presentes. Pode ser que em outro planeta tenha elementos que não estão na nossa tabela periódica aqui, que não existem na Terra. Embora, claro, essa mescla toda do universo tenha, de certa maneira, semeado muitos elementos em comum em vários planetas. Tanto que a espectroscopia está aí detectando hidrogênio, hélio, a longas distâncias, oxigênio. De repente, daqui a pouco está detectando ouro, aí o pessoal ambicioso vai querer fazer uma missão espacial para ir lá garimpar esse outro planeta. Ainda bem que não vai conseguir. Mas essa é uma questão interessante. Porque na pergunta 57, Kardec vai fazer aquela que a gente já vê nos filmes de ficção científica. Como a constituição dos planetas é diferente. Como a massa, como a atmosfera, como a estrutura deles é diferente. Será que lá as formas de vida são iguais às nossas? E os espíritos dizem que não. São adaptadas às condições dos planetas. Da mesma maneira, ainda fazem uma analogia. Como no nosso planeta, os peixes têm uma estrutura física para viver na água, os pássaros têm uma estrutura física que permite a eles ficarem no ar, voar. Ontem à tarde, enquanto eu estava comendo a minha fruta da tarde, eu comecei a olhar os pássaros voando aqui, né? Passou um urubu primeiro, que não é lá das coisas mais bonitas, mas depois tem um monte de bem-te-vi, os nossos papagaios aqui do condomínio. Então assim, gente, eles voam.
Eles voam e o ser humano ficava encantado quando não tinha a capacidade de voar, queria voar que nem os pássaros. Claro que a nossa inteligência nos permitiu fazer adaptações. A gente ainda não voa com as nossas próprias asas, mas a gente usa a física, usa a engenharia para fazer voos. Então aí as nossas aeronaves, então aí as nossas até espaçonaves nos levando a grandes distâncias. Muito mais distante até do que os pássaros conseguem chegar. Mas não é interessante isso? E aí os espíritos respondem que não. Então, é claro, eu não sei se lá num outro planeta o indivíduo tem anteninha, se tem uma testa cheia de pregas, se tem asa, se tem guelra. Não sei, a gente não chegou a descobrir isso ainda. A nossa ciência mal consegue detectar os chamados exoplanetas, os planetas que estão fora do sistema solar e estão orbitando outras estrelas. E eles conseguem detectar assim, olha, em algumas estrelas, pela distância, pela temperatura, é possível chamada faixa de vida semelhante à nossa. Né? E é semelhante à nossa, mas não quer dizer que eles vão achar, que nós vamos achar isso lá. Se for uma semelhante à nossa, deve ser uma semelhante à nossa aperfeiçoada. Se o mundo for muito parecido com o nosso, vai ser uma forma de vida muito parecida. Mas isso é uma questão que a gente tem que estar sempre levando em conta. São diferentes. E aí a preocupação do codificador na questão é assim, mas olha só, mesmo num sistema solar, tem tantos planetas que estão tão longe que a própria estrela do sistema parece um pontinho luminoso. Será que lá tem vida? Lá não tem calor, lá não tem luz. Aí os espíritos quase que ironizam. Ora, e vocês acham que em todos os planetas sempre vai ser necessária essa luz de uma estrela para produzir os alimentos vegetais, para poder os animais comerem os vegetais e depois as pessoas se alimentarem dos animais e assim por diante fazer a cadeia alimentar? Nós vamos precisar dessa energia para produzir a nossa energia. Nós agora já não estamos. Quando Kardec fez essa pergunta, no século XIX, a eletricidade não tinha a importância para a Terra que tem hoje. É claro que nós ainda temos uma grande dificuldade para produzir eletricidade de forma limpa. Mas, no século XXI, a eletricidade exerce na sociedade um papel muito importante. A briga é por energia. Muitas das guerras que nós vemos acontecer são por causa de fontes de energia e não por questões mais de religião ou de etnia ou de qualquer coisa. É ambição material mesmo. E aí a gente começa a perceber os espíritos dizendo, olha, não se iludam, eles são diferentes. E tem que ser diferentes mesmo. Um dos pilares do espiritismo, dos fundamentos da doutrina espírita é pluralidade de mundos habitados. Mas mundos habitados com formas diferentes. Que bom, né? Quando nós somos mais evoluídos, quando nós não precisarmos mais de um corpo material como esse, ninguém vai precisar destruir a vida para manter a própria vida. Ninguém vai precisar matar um pé de alface, ninguém vai precisar matar um boi para poder se alimentar e continuar vivendo. Nós vamos encontrar outras formas de nos alimentar. A ciência da Terra já está procurando isso. Alguns desenvolvimentos, produção de carne sintética e tudo, mas muito incipiente ainda, né? Mas temos melhorado. É só uma questão de olhar por um tempo mais longo, de olhar os milênios. Nós estamos muito olhando ainda ali para o século XIX. Se a gente olhar para o século XVI, nós vamos ver ainda a Inquisição, nós vamos ver ainda aquelas perseguições religiosas. Então, 400 anos é muito pouco para a gente evoluir como espécie, para a gente evoluir como humanidade. Nós temos que olhar aí os milênios. E aí, com alguns milênios mais para frente, certamente nós vamos ter muito mais tecnologia, mais compreensão, mas também teremos que ter desenvolvido mais moralidade. Mas olhando para o agora, olhando para esse momento, que pensar então? Já que nós temos corpos diferentes, com necessidades diferentes, que são mundos habitados, a Bíblia não diz isso. Na visão de quem interpreta a Bíblia só pela letra, só existe a Terra habitada. Deus criou tudo mais para a Terra, para os habitantes da Terra poderem se regalar. E aí Kardec faz no item 59, que não é exatamente uma questão, mas é uma discussão grande. É uma observação interessantíssima que Kardec faz a respeito dessas semelhanças e divergências da interpretação dos textos da Bíblia. É lógico que a primeira delas é essa história de Adão. Kardec nos quebra a prisão bíblica, vamos falar assim, a prisão da letra, tá, gente? Não quer dizer que a gente vai pegar a Bíblia e jogar no lixo, não. Como referencial histórico, como cultura de um povo, como relato de um povo e como mensagem espiritual, ela tem muitíssimo valor, tem um grande valor. Ela só não tem o direito de reger pela letra ou pelas interpretações de outras pessoas
as nossas ações. As nossas ações têm que estar no nível da consciência, da nossa relação com a divindade, e não porque um pastor disse, um sacerdote disse ou um palestrante disse. Temos que agir porque entendemos, porque compreendemos. E é o primeiro alerta que Kardec faz no seu século de positivismo, no seu século de negação dos valores da alma, é o seguinte, peraí, não queremos dizer que a Bíblia está errada. Queremos dizer que as pessoas erraram ao interpretar a Bíblia. E ele ainda faz uma referência interessante. Escavando na Terra, buscando nas camadas geológicas, se descobriu que os elementos, que os seres vivos e os outros elementos da criação foram aparecendo quase na mesma ordem que foi apresentada lá na Gênesis de Moisés. Só que não foi uma cartolada de Deus, né? Tirou o mundo da cartola, tirou o ser vivo da cartola. Não, Deus não é um mágico. Deus é a causa primeira. É a inteligência suprema. Cria e deixa que os milênios se responsabilizem pelo desenvolvimento. É o tempo de trabalho e o trabalho do tempo, juntos aqui, produzindo progresso, produzindo crescimento. E ele ainda faz essa referência, olha, sem dúvida nenhuma, a religião não perde por ouvir a ciência, e a ciência não perde por se espiritualizar com a religião, porque ela vai passar a ter um fim moral para as suas descobertas, e não um saber por saber, ou um saber utilitarista para simplesmente ganhar mais. A ciência norteada por valores religiosos, não é por dogmas, mas por valores religiosos, a ciência ganha. E a religião orientada, esclarecida pela ciência, ganha, não perde nada. Não perdeu nada a religião ao ter que admitir que não era a Terra, o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. Não perdeu nada a religião ao interpretar como a ciência que as eras não são dias, são milhares e milhares de anos, alguns bilhões de anos até os 4 bilhões de anos da Terra aí, da formação da Terra. Os 65 milhões de anos da extinção dos dinossauros. Então, a gente começa a perceber que a mesma palavra que provavelmente foi usada para descrever um dia de 24 horas, também foi usada para descrever um tempo qualquer. É isso que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Então gerou essa confusão de que todo o universo foi criado em 6 vezes 24 horas. Hoje a gente entende que não. Foram surgindo na Terra, os elementos da Terra, a investigação é geológica, é da Terra, foram surgindo na ordem que aparecem na Gênesis de Moisés, mas como um trabalho dos milhões e milhões e milhões de anos de evolução. E essa é uma questão que a gente tem sempre muito a ganhar. Ciência ganha se iluminando com a religião, e religião ganha se permitindo esclarecer pela ciência. Mas, para evitar aquele apego excessivo à letra, Kardec vai fazer um jogo de matemática aqui com a gente. Ele vai usar a ciência a favor da consciência. Admitindo ele lá que existiu mesmo um Adão, vamos supor que por uma razão qualquer a letra da Bíblia esteja certa. Adão era o primeiro homem, o único que foi criado e estava lá no paraíso. Para começar, pelado, dormindo no chão, cheio de mosquito, cheio de inseto, com cobra andando do lado. Não era um paraíso, né, gente? Sinceramente, não era um paraíso. Só para os indolentes. Então, na verdade, aquela história de comer do fruto do conhecimento, que não era maçã, coisa nenhuma, é um símbolo do fruto do conhecimento, mostrou para nós que nós estávamos numa condição muito precária, que nós estávamos numa condição muito primitiva. Mas Allan Kardec vai fazer essa abstração. Admite aí que mesmo 4.000 anos antes de Cristo nasceu a humanidade inteira a partir de um casal, de Adão e Eva. Só que tem um negócio. Quando chegou ali mais ou menos por 2.350 anos antes de Cristo, 1.600 anos depois, 1.650 anos depois, Deus se arrependeu, ficou bravo de ter criado a humanidade, extinguiu todo mundo com o dilúvio de Noé. Só salvou Noé e a mulher, que já estavam velhos, que já não eram mais férteis, os filhos e as noras. Oxe, será que agora nós somos frutos de 3 ou 4 casais? E tantas diferenças? E tanta diversidade? Pior ainda, Kardec fala assim, olha, não. Se do século 24 a.C. até o século 18 a.C., quer dizer, de 2350 a.C. até 1800 a.C., quando os hebreus migram para o Egito, eles já encontram o Egito lá com pirâmides, com tecnologia, com canais, com córregos bem colocados, com canais artificiais para levar água para as residências. Isso não é fruto de 600 anos, e principalmente com etnias diferentes. O Egito era a confluência para a África de tantas outras formas étnicas. Não eram só os egípcios. Aquela coisa com os olhos amendoados que a gente vê, com a pele mais escura, não.
Era uma misturada danada. Tinha ali persa, tinha ali egípcio, tinha já, né, uma série de povos começando a se mesclar. Então já era uma civilização florescente em 600 anos. Aí o que Kardec faz? É uma pá de cal no Adão da Bíblia. Porque não dá, né, gente? O Adão da Bíblia surgiu 4.000 anos, toda a humanidade foi extinta 1.600 anos depois, e aí depois de 600 anos de diferença, floresce tudo outra vez. Uma simples família reproduz e povoa o planeta inteiro. Não dá certo. Não dá para entender desse jeito. Então é uma pá de cal. É a simples matemática da evolução. Não tem como. Outra coisa, aí ele vai chamar a atenção. A miscigenação, que é o que aconteceria, e não houve miscigenação, né? Porque era todo mundo da família de Noé. Todos os outros morreram. Todos os que eram diferentes morreram. Morreram no dilúvio. Olha só que absurdo se a gente tomar o pé da letra. Só sobrou a família de Noé. Eram todos iguais. Como que nós ficamos diferentes? Como que da família de Noé nasceu um japonês? Como que da família de Noé nasceu um africano? Como que da família de Noé nasceu um indígena, de pele mais avermelhada? Como? E aí é o que Kardec coloca. É claro que a gente aprendeu lá nas questões 52, né? A diferença de região, a diferença de clima cria características fenotípicas diferentes. Mas a miscigenação, ela tende a apagar esses extremos e não a criá-los. Tanto que uma amiga nossa que é veterinária comentou, olha Maurício, para que você produza as chamadas raças caninas, você tem que fazer incestos. Repetir cruzamentos dos elementos da mesma família, às vezes entre irmãos, com todos os riscos de degeneração que pode acontecer quando você mescla DNA muito semelhante, para marcar aquela característica. Então, um pequenês com aquela cara chata, com aqueles olhos bugalhados, é fruto do cruzamento de muitos irmãos que tinham aquela mesma cara achatada, aquele mesmo olho esbugalhado, até fixar aqui na espécie. Até aumentar a quantidade de elementos suficiente para que eles pudessem, então, entrecruzar. Mas o que a miscigenação faz é gerar os vira-latas. Vira-lata no bom sentido aqui, porque os cachorros vira-latas são muito mais resistentes às pragas, às doenças, às mudanças, do que os poodles, do que os piqueneses, do que aquelas raças, do que os pincher da vida, né, que são só bravos, só faz e na verdade se der um peteleco ele já cai duro. Se você fizer, ele já ouviu um latido mais forte, já tem um ataque cardíaco, porque tem um coração fraquinho. Então é lógico, é o que Kardec diz para nós. A miscigenação, o entrecruzamento das etnias ou das raças, como ele usa o termo lá, tende a apagar as diferenças e não a criar diferenças. Gente, essa é uma questão importante. A gente precisa estar muito atento a isso. Somos, terminando esse capítulo, nós espíritas não somos avessos à Bíblia. A Bíblia para nós é um livro muito respeitável. Dela nós colheremos muitos ensinamentos para o ser moral que nós somos. Dela nós não colheremos muitas informações para a ciência que precisa se desenvolver. Mas é necessário interpretar. Ao pé da letra, a gente mergulha no abismo da ignorância. A gente mergulha no abismo da segregação, no abismo da intolerância. Por isso a proposta deste livro é de fraternidade. Se nós somos todos uma mesma espécie, não há por que nós sermos hostis uns aos outros. É muito importante. E aí, concluindo, né? Vamos crescer. Quando nós nos entendermos responsáveis pela própria evolução, quando nós entendermos que precisamos da asa da religiosidade, da asa da espiritualidade, da religiosidade, hein, gente? Eu não falei religião. E da asa da ciência para poder alçar os nossos voos de progresso, aí a gente vai estar conseguindo evoluir mais. E evoluindo mais, a gente vai perceber que não precisa brigar tanto. O conflito, a guerra, os morticínios são frutos da ignorância. Ignorância alimentada ainda pelo egoísmo, mas que nós podemos e nós devemos combater. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que esse texto é muito científico, que Kardec faz muitas perguntas, que não deu para a gente abordar todas as perguntas, mas vá lá, reestuda a questão 50 a 59 do Livro dos Espíritos. E a gente vai perceber que no Espiritismo não há espaço para racismo, não há espaço para intolerância, não há espaço para hostilidades entre humanos e há responsabilidade de todos nós humanos com o ambiente em que nós vivemos. Nós temos a obrigação de transformar essa nossa casa planetária no melhor ambiente para a família humana viver. E a família humana precisa respeitar todos os seus outros elementos da criação, os seus primos e primas dos outros reinos, para que possamos viver em paz. Muita paz a todos vocês.
Muito obrigado por estarem comigo nessas reflexões. Que Deus nos abençoe e que nós nos encontremos em breve. Muito obrigado pela sua atenção.